Nós estamos propondo um tema para refletirmos sobre ele durante este mês. E o tema é discipular. Discipular. Andar com Jesus começa em casa. Qual é o tema? Não. Plano Daniel não ia deixar vocês tão esmorecidos assim para falar um tema tão importante nessa animação toda, né? Então, já foi projetado, está todo mundo lendo. Qual é o tema desse mês? Esse é o tema da série, mas durante todo o mês nós vamos trazer um tema específico. E o tema de hoje é exatamente esse. Me ajudem? Sua pergunta está começando a ser respondida, Ismael. Você olhou para ele, o que é que vai acontecer ali? Pastor vai pregar hoje deitado? Ele não perguntou isso não, viu? Ele falou, pastor, aquela cama ali, qual é o objetivo? Aí Mateus disse, calma, você vai saber no momento certo, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Quarto, aprendendo através da intimidade e do descanso. Como nós temos solteiros e casados, eu coloquei um quarto para cada um aqui, tá? Se botasse um quarto de casal, mas eu não sou casado, eu sou solteiro, eu sou... Não, mas aqui está um quarto de solteiro e um quarto de casados. E nós vamos fazer a leitura dos textos bíblicos. O primeiro, Hebreus 13:4, que diz: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Como é um texto muito pequeno, eu vou repetir. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E o outro texto está em Cantares, Cantares de Salomão, que é um livro escrito para apresentar o relacionamento de um homem e uma mulher. Esse é o objetivo de Cantares. E em um determinado momento desse livro, nós podemos ler: leve-me com você, vamos depressa, seja o meu rei e leve-me para o seu quarto. Nossa, que apelo, hein? Que apelo. Acho que os homens aqui tudo espera por esse apelo assim, né? Você está na sala assistindo o jogo, até do Corinthians, né? Vale. Um convite desse é irrecusável, né, não? Muito bem. Hoje nós iniciaremos, ao longo de todo esse mês, como eu já falei, uma jornada durante 5 domingos, bem interessante e bem desafiadora para nós. Pois nós vamos, dentro do possível, entrar de verdade em nossas casas, começando pelo quarto, e tirarmos algumas cortinas, alguns tapumes, que possam deixar alguns ângulos da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, mais expostos. Expostos não para que eles sejam apontados, criticados ou zombados, mas talvez expostos para nós mesmos, para que eles possam ser enfrentados e tratados por nós. E eu sei que essa é uma decisão difícil. Não é uma tarefa fácil, não é uma decisão fácil a gente ter a coragem de descortinar algumas áreas da nossa família, da nossa casa, mesmo que seja para nós mesmos, e de tirarmos alguns tapumes, mesmo que seja para a gente enxergar melhor algumas realidades. Não é uma decisão fácil. Eu diria, inclusive, que é uma decisão corajosa para todos nós.
Até porque eu já disse isso e acho que vou dizer em algum momento essa noite. Todos nós somos parte de uma família imperfeita. E como família imperfeita, nós tentamos tantas vezes esconder as nossas imperfeições. Porque as nossas imperfeições não são aplaudidas, elas não são bonitas de se ver. As nossas imperfeições, elas não são colocadas na vitrine. A gente coloca na vitrine o que é legal, o que pode ser visto, elogiado e aplaudido, mas a gente precisa ter a coragem de perceber as lutas e os desafios. Então, hoje, nós vamos aprender com o nosso quarto, o seu quarto. E o seu quarto pode ser, sim, um lugar de desenvolver intimidade com o seu cônjuge e intimidade com Deus. Quarto, cama de casal, um solteiro pode até dormir. Mas segundo o ensino bíblico geral, ele não pode dormir acompanhado. Ele não pode dormir para que nele aconteça intimidades que cabem ao casal. Nós vamos aprender com o nosso quarto hoje. Mas nós precisamos também lembrar que o objetivo dessa série sobre família, sobre várias facetas da nossa casa, é mostrar que o andar com Jesus começa em nossa casa. Inclusive, o nosso quarto também sendo um lugar de partida para aprender a andar com Jesus. E parece estranho isso, né? Você pode dizer, eu nunca pensei sobre isso. Como é que pode o meu quarto, na minha convivência com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu marido e tudo o que acontece ali, como é que isso pode ser uma forma de eu andar com Jesus? Eu espero que essa pergunta, essa inquietação possa ser respondida hoje. Lembrar também que quando nós somos mais assertivos nas nossas posturas, nas nossas atitudes, dentro da nossa casa, lá no coração da nossa família, nós seremos um discípulo de Jesus e uma discípula de Jesus melhor. Você entendeu o que eu falei? Se formos mais intencionais e assertivos nas posturas que a gente tem dentro de casa, nos diversos ambientes e o que ele representa, nós seremos, sem dúvida, aprendizes de Jesus, melhores do que somos. Então eu quero, primeiramente, falar do quarto como lugar de intimidade e descanso. Quarto como lugar de intimidade e descanso. O texto que lemos de Hebreus diz assim, uma frase lá: o leito conjugal deve ser conservado puro. O leito conjugal deve ser conservado puro. Leito, na língua grega, e inclusive nesse texto que lemos, aparece lá a palavra coito. E coito se refere à relação sexual entre o marido e a esposa. Não se refere à cama propriamente dita, mas se refere ao relacionamento íntimo, sexual. Não está falando aqui do espaço físico ou do móvel que a gente compra, que a gente adquire. Móvel este, né, que parece que é a primeira preocupação dos recém-casados, ou quando vai se casar, assim, temos que comprar a cama, né? Precisamos comprar a cama. Aí, a mesa não, a gente come no chão, mas a cama não pode faltar. Então, nós realmente damos um grande valor, uma grande importância a esse móvel. Porque o quarto é um lugar onde intimidade,
do casal é mais evidente. Por que no quarto? Por vários motivos, mas eu queria destacar dois. Primeiro, pelo fato de a experiência dos dois se tornarem uma só carne, acontece mais frequentemente, mais prioritariamente, aonde? No quarto do que em outro lugar. Outro motivo porque no quarto nós podemos sim adquirir intimidade, pelo fato de que no quarto declarações e verdades tão íntimas são reveladas ao pé do ouvido, como se fosse o mais importante segredo. Você que é casado, você que tem uma jornada, mesmo que seja um casamento mais recente, mesmo que seja um casamento mais longo, você vai concordar comigo. Quantas vezes, no pé do ouvido, conversando somente os dois, onde ninguém ouvia nada, ali você revelou segredos, você abriu o coração, você contou coisas e ouviu coisas que ficaram somente entre vocês. Quarto da casa, irmãos, é o lugar onde marido e mulher se transformam em Eva e Adão. Não depois da queda, antes da queda. Tá bom? Guarde isso. O quarto da casa, o leito conjugal, é lugar onde o marido e a mulher se transformam em Eva e Adão. Aliás, em Gênesis fala isso, no capítulo 2, verso 25, diz assim: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Por que não sentiam vergonha? Porque não tinha a presença e a maldade do pecado, e das duplas intenções, e dos constrangimentos. Quarto da casa é lugar onde as portas fechadas, falamos baixinho para tratar de assuntos que diz respeito a situações que naquele momento cabem somente ao casal. Quantas vezes uma esposa ou um marido disse assim: vem aqui no quarto que eu quero te falar algumas coisas. Vem aqui que eu quero te dizer, fecha a porta. E ali eles conversam, e ali eles compartilham. Quarto da casa é lugar onde precisa acontecer respeito pelo corpo do cônjuge. E ali também esse respeito, ele é vivido, ele é praticado, ele é mútuo, e nenhum direito do cônjuge é roubado, é violado. Quarto da casa é o lugar onde não pode haver espaço para constrangimento do casal. Não pode. Quarto da casa é o lugar onde tem que ter porta e chave, pois em determinados momentos lá não é lugar onde os nossos filhos eles vão fazer turismo e investigação. Qual é o pai, a mãe, o casal que fica assim super feliz quando os filhos invadem de porta dentro o seu quarto, mexe nas maquiagens, mexe nas roupas, mexe nisso, naquilo? Não. Por isso que o quarto da casa precisa ter porta e chave. Quarto da casa, irmãos e irmãs, é lugar onde a intimidade do casal é exercida e aperfeiçoada. Quarto da casa é lugar de silêncio, que gera descanso, que por sua vez produz renovo para as nossas forças. Eu poderia falar muito mais sobre esse ambiente chamado quarto. Ele é tudo isso que eu falei, e vocês também podem adjetivar, vocês também podem colocar outros termos e outros significados. Mas eu estou afirmando que quarto da casa é lugar para o exercício
o aprendizado da intimidade e de descanso. E o casal precisa disso. E o homem e a mulher precisam disso. Olhar para esse espaço que eu vou chamar de templo, que eu vou chamar de sagrado, como um espaço para que eu cresça na intimidade com o meu cônjuge, mas que eu também tenha espaço para que nós, juntos, possamos descansar. Mas o quarto da casa também pode ser um lugar onde eu vou desenvolver intimidade com o Senhor e nele descansar. E é isso que eu quero falar nesse instante. Quarto, como lugar do exercício da espiritualidade e comunhão com Deus. Há um texto conhecido nosso que Jesus disse: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Sabe qual é a maior e melhor recompensa que a gente pode receber de Deus? Comunhão com Ele. Relacionamento com Ele. Intimidade com Ele. Não são as bênçãos, os milagres que a gente muitas vezes busca, mesmo dentro do quarto. E eu não estou dizendo que dentro do quarto não se deve buscar estas coisas. Porque Ele é o Deus que tudo pode, é o Todo-Poderoso. Olhe que nesse texto, Jesus não está dizendo: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e peça. E clamem. Ele está dizendo: ore ao Pai. E o que é orar ao Pai? É conversar com Deus. É desenvolver com Deus relacionamento, amizade. E não usar o quarto e nem esse texto bíblico como base para que eu comece a fazer trocas com Deus, barganha com Deus. A melhor recompensa, volto a dizer, que a gente pode encontrar na presença de Deus é a sua presença. É o seu cuidado, é a sua amizade, é Ele poder dizer para nós e a gente ter também essa percepção. É Deus dizendo: eu estou aqui com você. E a gente está batendo um papo, a gente está conversando. Estas palavras de Jesus, essas palavras que acabamos de ler, Ele nos ensina que no nosso quarto podemos desenvolver intimidade com o Senhor através de uma vida de oração. Não que em outros espaços da casa, como sala, quintal, jardim, cozinha, Deus não possa nos presentear com a sua presença. Mas é interessante que Ele usa o quarto como esse espaço, como nós cantamos, o nosso lugar secreto. O nosso quarto, queridos, nessa perspectiva de que eu estou buscando intimidade e relacionamento com Deus, o nosso quarto é o nosso monte de oração, nosso lugar secreto de ficarmos a sós com o Senhor. Perceba que o quarto, ele é lugar de refúgio. E é lugar de refúgio para muitos momentos que são bem nossos. Quando precisamos ou gostamos de ficar sozinhos, é no quarto que a gente se refugia. Até mesmo nos momentos de profunda dor e angústia, é no quarto que a gente se esconde. É no quarto que a gente se protege. Quando temos alguma dor, qual é o melhor lugar para ir?
É o nosso quarto. Pode ser que alguém aqui, não, pastor, eu gosto quando eu estou com uma dor assim, eu fico na sala mesmo. Quando eu estou sentindo uma dor, eu vou lá para o quintal, assim, eu fico... Não, a gente vai para o quarto, se aquieta na cama, né, dona Elza? A gente fica quietinho lá, até aquela dor passar. Quando estamos tristes e choramos, para onde é que a gente foge? É para o quarto. A gente não quer ser visto por ninguém. A gente quer ficar no nosso canto. Quando estamos bravos e chateados, a gente vai para o quarto também. É verdade que vai para o quarto depois que espalha tudo, pela sua parte da casa, né? Mas o quarto é um bom lugar. Quando nós queremos tranquilidade para uma leitura, a gente vai para o quarto. Quando nós queremos descansar e dormir, a gente vai para o quarto. Você percebe a importância do quarto na nossa vida? E é exatamente lá que passamos uma boa parte do tempo do nosso dia e da nossa vida. Quem tem a disciplina, ou quem consegue dormir 8 horas por dia, significa que 1/3 da sua vida é dentro de um quarto. Jesus, sabendo que eu passaria tanto tempo dentro do quarto, ele disse, vai para o quarto, desenvolve intimidade comigo, conversa comigo, eu quero me relacionar com você. Descansar e dormir, melhor lugar é o quarto. Não é verdade? O trabalho e o descanso foram criados por Deus. O trabalho e o descanso foram criados por Deus. Portanto, os dois são sagrados. Não trabalhar e viver às custas dos outros é uma transgressão, é uma desobediência ao mandamento de Deus. Preste atenção no que eu estou dizendo. Por outro lado, trabalhar demais e não separar tempo para descansar o corpo e a mente também é uma transgressão ao mandamento divino. O trabalho e o descanso são sagrados porque Deus criou. Agora, trabalhar demais ou não descansar é transgredir esse mandamento maravilhoso do Senhor. E digo para você, viu? Não há nenhuma virtude nisso. Não há nenhum heroísmo nisso. Bater no peito e dizer assim, eu trabalho 12 horas por dia, 18 horas por dia. Não há heroísmo nisso, porque isso é uma transgressão a um mandamento de Deus. Por isso, quando eu entrar no meu quarto, eu preciso entender aquele espaço como um ambiente sagrado. Como já falei, como um templo para obedecer a Deus no mandamento chamado descanso. Deus nos criou com a necessidade do descanso. Deus disse, vocês devem trabalhar duro. Devem trabalhar para cultivar a terra, plantar, colher. Mas essa mesma ordem que eu estou dando para trabalhar, eu também estou dizendo, separem um tempo para descansar. Isso tudo é sagrado. E o quarto pode ser esse bom lugar para não somente descansarmos fisicamente, mas também descansarmos na presença do nosso Deus. No exercício da intimidade, da conversa, do bate-papo, da boa prosa com Ele, a gente descansa no Senhor e espera no Senhor. Como é que pode intimidade e descanso ser ferramenta de ensino e discipulado para os outros? Como é que as pessoas, vendo que eu trabalho, que eu descanso, que eu desenvolvo intimidade com Deus, com a minha esposa, isso pode ser, pastor, bênção para outras pessoas? Tudo, escute o que eu vou dizer, tudo
O que fazemos, queridos, são vitrines para quem está ao nosso redor. Tudo o que fazemos. Mesmo as coisas que nós fazemos e não publicamos, e não divulgamos. Então nós podemos e devemos influenciar através do exemplo. Através do exemplo. As primeiras pessoas que a gente influencia com o nosso exemplo dentro de casa, se o casal tem realmente essa preocupação do seu quarto como lugar secreto, seguro, de desenvolvimento de intimidade, de relacionamento, marido e mulher, os primeiros discípulos que vão olhar são os filhos. Ou às vezes netos que perambulam por ali. Mas eles vão ver. Eles vão olhar. Eles vão saber que ali é o lugar do papai e da mamãe. Eles vão saber que aquele lugar não é um lugar como o quarto deles. Que o banheiro, se naquele quarto tiver uma suíte, não é como o banheiro que eles usam. Isso é ensino. E é ensino que eles levam para a vida. Que levam para as suas famílias, que vão sendo constituídas no percurso dos anos. Olhe para a sua família. A maneira que você se comporta, que você age, você vai estar influenciando na geração de outras famílias. Nós somos geradores de novas famílias. Então o que a gente faz, sim, é vitrine. A começar com a nossa própria casa. Mas, amados, eu quero finalizar falando de uma outra perspectiva para a palavra quarto, para esse ambiente chamado quarto. Primeiro eu falei do quarto como o espaço físico onde o casal eles desenvolvem intimidade, descanso e relacionamento. Depois eu falei do quarto como também um espaço físico, mas que se transforma em um santuário, em um monte, porque agora sou eu e meu cônjuge com Deus, ou eu sozinho com Deus, mas é ali que eu vou me resguardar para isso. Mas eu quero falar agora sobre quarto como alma. Lugar dos segredos mais profundos. Se você olhar para você, as pessoas vão saber aonde você mora. Não é verdade? As pessoas sabem sobre a sua aparência, o seu biotipo. As pessoas veem onde você trabalha. As pessoas veem onde a gente anda. Muito de nós é conhecido, porque está exposto. Numa simples entrevista de emprego, de cadastro, de qualquer coisa, ali muito de nós já é revelado. Idade, nome, onde nasceu. Isso tudo são partes de nós externas. Mas o jardim da sua casa, se alguém passa, vê e diz, que jardim lindo. Ou, que jardim mal cuidado. Mas eles vão ver. Se a sua casa está pintada, está tudo bonitinho, as pessoas passam e veem, não é verdade? Quando alguém chega na nossa casa, a gente acomoda essa pessoa na sala de estar e ela vê a sua sala. Se a pessoa for mais achegada, a gente chama para a cozinha. E a pessoa conhece a cozinha. Mas assim, a gente não pega as pessoas assim, ei, vem cá conhecer meu quarto. A gente não faz assim, não é verdade? Então, olhe para você. Eu estou olhando para mim. O meu quarto.
pensando no meu corpo, é a minha alma. É onde ali existem segredos que só o Papai do Céu sabe. Tem alguns segredos, tem algumas questões, tem algumas lutas internas que nem a minha Eva sabe, nem o seu Adão. Mas, pastor, nós somos como Romeu e Julieta. Nem Julieta e nem Romeu sabem. São coisas íntimas, profundas. E eu quero falar dessa terceira dimensão que o quarto pode representar. A dimensão da alma, do meu interior, dos meus segredos. Nesse quarto, vivemos o dilema de confiar as chaves dele para alguma pessoa ou não. Não é verdade? Eu não sei se você já fez isso. Você saiu, viajou, deu a chave da sua casa para alguém, aí você trancou o seu quarto, levou a chave do seu quarto. Opa, aqui é meu ambiente. Então, é um dilema. Eu confio ou não em alguém para eu entregar as chaves da minha alma para essa pessoa? Não é uma decisão fácil. Eu sei. Se por um lado é perigoso internalizar todos os meus dramas, achando que ninguém é confiável ao ponto de eu abrir o meu coração. Eu falei sobre isso um pouco na semana passada, ou foi no Plano Daniel. Vou repetir, viu? Se por um lado é perigoso eu internalizar minhas dores e os meus dramas e curti-los, sofrer com eles, viver só eu e eles, achando que ninguém é confiável, digno ou merecedor que eu compartilhe isso com ele, que eu abra o meu coração. Agora escute, por outro lado, é perigoso eu externalizar os meus dramas para qualquer pessoa. E muita gente tem sofrido por causa disso. Você entendeu? Internalizar ou torná-los público para qualquer pessoa. Os dois extremos são perigosos para a nossa saúde integral. Para a nossa saúde integral. Um dos grandes sofrimentos não consiste em contar segredos para alguém. A gente conta. A gente vê numa pessoa e vai, e abre, conta. Quem já não foi abordado por alguém que você nem conhecia? Numa viagem, no aeroporto, numa rodoviária, na fila do banco, na fila do mercado. E a pessoa, do nada, ela começa a contar a história dela para você. Um problema que está vivenciando. Um dos grandes sofrimentos não é esse. Dependendo de quem para quem você conta, é até libertador. É curativo. É transformador, dependendo para quem se conta. Sofrimento maior do que contar é ser traído por alguém a quem você confiou segredos e tais segredos foram pulverizados. Pulverizados na lavoura do mundo, na lavoura da vida de quem não interessa. Quem já não teve que amargar uma situação assim? É ou não é doloroso? A consequência dessa atitude não é libertadora.
e tampouco curativa. Pelo contrário, ela é causadora de muitas doenças para a alma. Por isso, eu digo para você, e digo para mim, ache alguém em quem confiar as chaves do quarto da sua alma. Você vai precisar. Eu perguntei aqui domingo passado, quantos amigos você tem? E aí o desafio foi tentar achar amigos que fossem mais do que os dedos de uma mão, não é? Amigos. Amigos que você tem a segurança de entregar a chave da sua alma para ele. Eu sei que é difícil, irmãos, mas nós precisamos encontrar pessoas assim. Mas, porém, nessa busca, nessa procura, nessa vivência, nessa experiência, se você perceber que uma pessoa fala para você sobre outras pessoas, essa pessoa, ela não é confiável. Tenha cuidado, porque não são poucos os sofrimentos que a gente lida por causa de uma coisa chamada fofoca, mexerico. E tem aquela fofoca com ar de espiritualidade, né? Eu chegar para o meu irmão Cidi e dizer, Cidi, você está sabendo, rapaz, sobre o João? Então, meu irmão, estou preocupado com ele. E aí eu vou e exponho a vida do João para o Cidi. Qual o objetivo disso? Qual é o propósito disso? Esse mesmo rapaz é esse quarto interno em mim. A gente cuida do quarto. Oh, ficou bonito, não ficou esse quarto? Às custas das queixas da Elisa, que veio tudo da casa dela para cá, né? A Adriana trouxe. Tá bonito, né? A gente arruma, a gente compra. Lá em casa nós tínhamos, quando a gente veio, desde que veio de São Paulo, uma cama. Como é que chama aquela cama básica? A menor de todas? É a básica mesmo, né? É, de casal. Aí minha esposa, eu quero uma queen, eu quero uma king. Aí nós fomos para uma. Na cama pequena, Hélio, eu estava bem juntinho. Na king eu fico procurando Sandra assim, né? Mas a gente investe no nosso quarto. Ah, sabe, coloca isso, coloca aquilo. Cobertas novas, cheirosas, um perfuminho. Ah, isso aqui eu preciso mudar, preciso trocar. A gente ornamenta, a gente cuida desse ambiente. Mas a gente precisa ter esse cuidado com o quarto da nossa alma também. Mantê-lo cuidado, limpo, zelado. Acredite, acredite, viu? Isso não é profecia que eu estou falando aqui. É constatação clara da experiência da vida. Se uma pessoa conta para você os dramas e os problemas dos outros, ela vai contar os seus também. Então, escolha para quem você entrega a chave da sua alma. Um dia eu vi uma frase, eu procurei no fotos no Google, ia projetar ela, mas ia ser muito cruel. É uma frase que diz assim: o fofoqueiro deveria ser pendurado pela língua com um prego na parede. Que coisa dura, né? Imagina a cena, hein, André? Aí, mas eu quero caminhar para a finalização dessa palavra, dizendo o que Provérbios 2,19 diz. Vocês podem ler, por favor?
Você quer flashes? Né? Você quer ser uma pessoa bem conhecida? Vai contando para todo mundo. Eu estou falando aqui do cuidado. Isso não está dizendo, e eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não deve, num ambiente de segurança e confiança, compartilhar sem necessariamente descer aos detalhes, a necessidade de eu orar por uma situação, por um sofrimento, por um drama que alguém está vivendo. A Bíblia fala que eu devo fazer isso. Mas aqueles que vão levar as minhas cargas, juntamente comigo e eu as deles, eu preciso escolher corretamente. Porque se o quarto da minha alma desmorona, esses outros quartos serão afetados também. Você entendeu? E é falando isso que eu concluo essa palavra nessa noite. Deus abençoe o nosso coração. Vamos para casa hoje com essa reflexão. E quando você olhar para o seu quarto, passe essa visão, essa percepção. Conversem, vocês dois, sobre esse ambiente sagrado onde Deus está.